momento de leitura, momento de ouvir e também de falar. Hoje em arte, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre histórias populares, tá? E aqui o livro diz assim: aprecie a ilustração que abre a unidade. Que história você acha que está sendo contada? Como a imagina? Você já escutou uma história que existe há muitos anos e é conhecida por muitas pessoas? Então, essa imagem, não é aí, retrata uma biblioteca onde a professora ou até a bibliotecária está aí contando história para algumas crianças. Hoje em arte nós vamos falar um pouquinho sobre fábulas. E o que são fábulas? As fábulas são histórias populares, algumas criadas há muitos anos, que têm textos curtos e são conhecidas por muitas pessoas. Os personagens das fábulas são animais e elementos da natureza, que falam e têm ações e características humanas. Normalmente, as fábulas têm uma moral no fim da história, quer dizer, ensinam algumas coisas importantes para quem as lê. Por exemplo, cuidar da natureza, agir com generosidade, entre outros valores. A escrita da fábula A Raposa e as Uvas é atribuída a Esopo, escritor grego que viveu há muitos anos. Esopo foi um homem, certo? Ele era grego e ele criou muitas histórias relacionadas a esse gênero textual, fábulas, que a gente já viu também um pouquinho delas em língua portuguesa. Vamos conhecer a história? Aqui tem a imagem e o texto. Observem que ele é bem pequenininho. Eu vou fazer a leitura agora, mas vocês façam também a leitura aí em casa, tá certo? A Raposa e as Uvas. Uma raposa, aproximando-se de uma parreira, viu que ela estava carregada de uvas maduras e apetitosas. Com água na boca, desejou comê-las e, para tanto, começou a fazer esforços para subir até elas. Porém, como estivessem as uvas muito altas e fosse muito difícil a subida, a raposa tentou, mas não conseguiu alcançá-las. Disse então: estas uvas estão muito azedas e podem desbotar os meus dentes. Não quero colhê-las agora, porque não gosto de uvas que não estão maduras. E dito isso, se foi. Observa aí, não é? A plantação, o pé de uva e a raposa aqui embaixo. Então ela viu as uvas, ela disse assim, que queria comê-las, pois disse que elas estavam muito saborosas. Porém ela tentou e não conseguiu. O que ela fez? Ela não persistiu, ela não insistiu, ela desistiu. Ela passou, não é, a colocar na sua mente que as uvas estavam azedas, que não estavam boas. Qual foi a moral da história? Quem desdenha quer comprar. Por que quem desdenha quer comprar? Porque quando ela viu que ela não conseguia, ela desistiu, não é? Então, vejam só. Aqui no texto tem uma palavrinha sublinhada, não é? Parreira. Aqui embaixo tem o significado. Parreira, planta que tem como fruto a uva, tá? Lendo a história, A Raposa e as Uvas, podemos refletir sobre as dificuldades que enfrentamos para alcançar algo que desejamos. Essa história nos leva a pensar também sobre o fato de que, muitas vezes, quando não conseguimos o que queremos, fazemos pouco caso do valor que isso possa ter,
mas não é assim. Quando a gente quer algo que a gente sabe que vale a pena, a gente tem que persistir, a gente tem que insistir e procurar, de uma forma ou de outra, né, fazer com que consigamos aquilo que a gente tem vontade. Aqui tem um pouquinho, né, falando sobre Esopo. Aqui a imagem. Prazer em conhecê-lo. Esopo foi um escritor que viveu na Grécia Antiga. Ele gostava de inventar histórias nas quais os animais ganhavam características e se comportavam como humanos. As histórias de Esopo sempre trazem uma mensagem para o leitor refletir e pensar sobre as suas ações. Esopo criou muitas fábulas que depois foram pesquisadas e reescritas pelo escritor Jean de La Fontaine. Então aqui não é reprodução parcial de Esopo e Himenibo, de Francisco Goya, 1778. Óleo sobre a tela. Então aqui é uma pintura, certo? Aqui embaixo tem essa atividade, que é sobre uma fábula, O Leão e o Rato. Essa atividade, nós teríamos que escutar a história, certo? Lida. Vai ter aí um link sobre a história O Leão e o Rato que vocês irão ouvir. Porém, essa atividade nós não vamos fazer porque deveria ser em forma de grupo, com 4 pessoas, não é? E aí as pessoas iriam reinventar, os estudantes iriam reinventar essa história e contar uns para os outros para saber como ia ser essa repercussão dessa história. Então, essa atividade, fazendo arte, a gente não vai fazer, certo? Mas vai estar o link aí na plataforma e vocês irão ouvir essa história, essa fábula, O Leão e o Rato. A nossa atividade nós vamos fazer agora da página 94. Vamos lá? Arte em casa. Com a ajuda de um familiar, pesquise as fábulas em livros e sites e escolha uma para ler com atenção. Quando você lê a fábula, o que é que você vai fazer? Você vai escrever um resumo da fábula que você escolheu. Aqui nesse espaço, você vai fazer um resumo e vai escrever, certo? De acordo com a fábula que você escolheu. Você pode colocar o título aqui na primeira linha e em seguida você faz um resumo do que você entendeu sobre a fábula. E na letra B, você vai criar um desenho sobre o momento que mais gostou da história. Você não vai fazer a leitura da fábula. Quando você fizer a leitura, você vai desenhar aqui a parte da fábula que você mais gostou, tá? Então, essa é a atividade de arte hoje, falando um pouquinho sobre histórias populares. Lembrando que você pesquisa, pode ser em livros, no nosso livro, certo? De português, nós falamos um pouquinho sobre fábulas. Vocês podem voltar lá no livro, fazer a pesquisa no livro, ou vocês podem também pesquisar, certo? Em algum site, outros tipos de fábulas, e aqui vocês vão fazer o resumo, tá bom? Tchau, tchau. Tenha um ótimo final de semana. Até segunda, se Deus permitir.